que vai dar origem a essas células chamadas hemácias, leucócitos e plaquetas. Tá certo? Então, assim, se tiver alguma dúvida, me avisem, tá? É uma aula que ela não é numerosa no termo de slide, mas ela tem algumas explicações que podem ser mais demoradas. Então, eu preciso que vocês interajam um pouco, tá bom? Tá? Podem tirar dúvida e tudo. Nós estamos começando no horário. O livro-texto, os livros-textos, vocês podem usar os livros gerais, o Harris e o Cécio, mas só quando começarem as patologias. O Harrison, ele não fala dessa base, o Cécio, ele fala, tem um capítulo de hematopoese, tá? Mas ele não é tão abrangente, ele detalha, mas não tanto. Então, ontem eu reli o capítulo da USP, é o tomo 3 do livro de Clínica Médica da USP, é o capítulo 4, hematopoese. E também tem no tratado, tá certo? Então, essas aulas que não são de doença, de patologia, elas precisam ser lidas mais no livro texto de hematologia, tá? Eu acredito que vocês vão ter acesso a esses livros, porque eles são livros que tem, que a gente referenda no Cristo há muito tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Só coloquem no chat, sim ou não, tá? Deixa eu ver como é que está aqui meu microfone. Ele está no 100%. Ok. Tá bom? Eu sei que tem pessoas que me conhecem, né? Porque eu tenho filhos que fazem medicina, tá bom? Infelizmente, não vou botar vendo esses rostinhos ao vivo, né? Mas nós vamos nos conhecer nesse semestre, tá certo? Essas aulas, elas são remotas, mas nós estamos presentes ao lado de vocês. Então, podem procurar tirar dúvida com a gente, qualquer coisa, acessa o celular, manda pelo e-mail, pede a coordenação e-mail do grupo, viu? Tá certo? Vocês não estão sozinhos nessa lida. Nunca vão estar, tá bom? A gente, como professor, quer sempre que vocês aprendam. E para vocês aprenderem, a discussão é muito importante, tá certo? É não ficar com dúvidas, tá bom? Vamos começar. Posso? Nós temos 90, tá certo? Vamos conversar? Ok. Essa figura é uma figura esquemática, tá? Mas ela retrata muito bem a hematopoese. A hematopoese é um processo fisiológico que vai dar origem aos milhões de hemácias, tá certo? Aos leucócitos, leucócito neutrófilo, leucócito linfócito, as plaquetas, e cada uma dessas células são células finais, são células efetoras, são células que têm uma capacidade única de processar de ter a capacidade por exemplo, de carregar oxigênio, só quem faz isso é hemácia, de destruir o neutrófilo, a bactéria, quem faz isso muito bem é o neutrófilo, tá certo? De ser o tijolo da coagulação, é a plaqueta, tá? Então, mas essas células são formadas na medula óssea a partir de uma célula única, que a gente chama de stem cell, célula totipotente, célula-mãe, que hoje ela tem um termo mais específico, célula tronco hematopoética. E é essa célula que ela é transfundida, quer dizer, ela é enxertada, né, tá certo, por um transplante no paciente do transplante de medula, que hoje é denominado transplante de célula tronco hematopoética. Porque essa célula bem primitiva, essa célula progenitora, que ela que é capaz de produzir todas essas células que circulam no nosso organismo, tá? Eu não posso usar a hemácia para produzir outra célula, elas não se replicam, elas não se dividem, tá? Então, vamos entender como é esse processo, vamos discutir como ele acontece desde a vida intrauterina, tá? São etapas que a gente vai separar, mas na realidade é um momento único, tá? É o momento da hematopoese. Toda a aula que eu vou apresentar para vocês foi um compromisso que a gente teve com os alunos, junto à faculdade e junto aos próprios alunos. Elas têm que ter objetivos de aprendizagem. Para que servem os objetivos de aprendizagem? Para orientar vocês quais são os tópicos mais importantes a serem estudados.
Então, nessa aula, eu preciso entender como é que origina o meu sangue, como é que ele se forma. E o processo fisiológico é a hematopoese. Então, eu tenho que entender o que é hematopoese. Eu vou entender que essa hematopoese, ela começa desde a vida intrauterina, tá? Então, existe a hematopoese pré-natal e existe a hematopoese pós-natal, tá? Existe essa célula totipotente, essa célula única, né, que ela é capaz de se dividir, de se autorrenovar, de proliferar e dar origem a todas as células do sangue periférico, as hemácias, leucócitos e plaquetas. Ela é chamada de célula-mãe, tá? Célula tronco hematopoética. Então, ela tem um papel. Mas como é que eu identifico essa célula na medula? Né? Se eu estou usando essa célula para transplantar, como é que eu sei que essa célula que eu estou coletando, que ela é capaz de renovar e fazer uma nova medula no paciente que está recebendo esse transplante? Existem linhagens celulares, existem linhagens celulares, tá? Nós já estamos falando, hemácia, leucócito, mas são de linhagem. Que linhagens são essas? A medula tem compartimento? Compartimento é como uma casa, a medula tem compartimentos, a gente vai mostrar para vocês. A gente tem compartimento das células bem maturas, das células progenitoras, e a gente já tem compartimento das células maduras, prontas para atuar como neutrófilo. Então, o neutrófilo que circula, ele também está dentro da medula, ele está na quantidade muito importante, porque vocês imaginam aí, vocês têm um quadro respiratório, tá? Ou começa um quadro infeccioso, certo? E aí você precisa do neutrófilo para destruir aquela bactéria. Mas na hora que ele vai para o tecido, vocês sabem que ele morre. Ele não volta para a circulação. Então, eu vou precisar de novos neutrófilos. Quem vai me dar isso é a medula. Então, ela tem compartimentos, porque ela tem um compartimento que é rico em neutrófilo, tá certo? Tá? E esse compartimento, ele é liberado rapidamente para entrar em ação para destruir aquela bactéria, para que um processo infeccioso localizado não vire uma septicemia. Isso é importante também vocês entenderem, tá certo? Existe um estroma, né? O estroma são as células que apoiam essa célula totipotente, porque ela está lá, mas ela precisa de células que deem suporte, que cooperem com ela, para que elas proliferem, se diferenciem e venham produzir as células que circulam. E existe fator de crescimento, tá certo? Tá? Então, a célula sozinha, ela não funciona, ela vai precisar do seu estroma e precisar de fator de crescimento. Vocês conhecem alguns fatores de crescimento, vocês conhecem a eritropoetina, tá? A eritropoetina é o hormônio da eritropoese, ele é produzido para nível de prática clínica desde a década de 80, ou seja, antes de vocês nascerem, tá? E ele é muito importante, por exemplo, dos pacientes renais crônicos, porque a eritropoetina, a maior produção é no rim, e o renal crônico, ele não tem rim. Se ele não tem rim, não produz eritropoetina. Tá certo, tá? Então, é um fator de crescimento. Então, eu posso ter a célula, posso ter o estroma, mas se eu não tiver o fator de crescimento, essa célula não tem capacidade de proliferar, tá? E o que a gente vai mostrar para vocês, que isso tudo tem uma relação na hora que eu avaliar o hemograma, na hora que eu olhar o esfregaço periférico, na hora que eu avaliar a medula, tá certo? Essa compreensão é importante para que vocês, na hora que estejam com o hemograma na mão, e todos vocês devem ter feito pelo menos um hemograma na vida, vai entender o que pode ter um efeito de algum dano na medula, levando o paciente a ter uma anemia, levando o paciente a ter uma plaquetopenia. Tá certo? Tá? Então, essa medula é essencial, tá certo? Para que haja a hematopoese, tá? Ou seja, a formação das novas células, das células imaturas. Então, isso é muito importante. Esse estroma, Gamila, eu vou mostrar para vocês, e esse fator de crescimento. Os objetivos, é só para dar uma ideia para vocês, como é que vocês, na hora que forem ler, quais são os momentos mais importantes da leitura, tá? O capítulo da USP, estou repetindo, ele está muito bom. O do Zago, do Tratado de Hematologia, tá? Ele é bom, mas o da USP está extremamente detalhado e se baseou em vários artigos em inglês. Tá certo? Tá certo? Artigos bons. Então, isso ele vai separar para vocês algo que está todo dentro de um compartimento, que é a medula óssea, tá certo? A gente vai separar para vocês. Não precisa pedir desculpa, viu? Tá certo? Não tem problema nenhum. Porque na hora que você sabe que você vai entender, você já diminui, né, a sua preocupação. E nós vamos tentar explicar isso para vocês através dessa aula.
O hemograma, todo mundo fez hemograma, né, na vida? Então, na hora que eu tenho hemograma, eu tenho o quantitativo e eu tenho o qualitativo. A máquina, ela conta, né, tá certo? As hemácias, ela dosa a hemoglobina, tá certo, tá? Então, na sexta-feira, nós vamos falar de síndrome anêmica. Então, nós vamos falar desse compartimento, da série eritroide, da série vermelha, tá certo? Produz também leucócitos. Os leucócitos que são mais predominantes dos adultos são os neutrófilos, tá certo? Em torno de 60%. Nós temos os eosinófilos, os basófilos, os monócitos, tá certo? A granulocítica e monocítica, e nós temos os linfócitos. Então, no adulto, nós temos um valor de neutrófilo que vai em torno de 5.000 a 10.000, tá? E que a diferencial, em torno de 60% é neutrófilo segmentado, tá? Que é o compartimento, é a célula que tem capacidade de fagocitar a bactéria, tem grânulos, esses grânulos vão destruir as bactérias quando ela migra para o tecido através de apedese, tá? E tem os linfócitos. E lá embaixo no hemograma nós temos as plaquetas, tá? As plaquetas é o que eu digo, é o tijolo da coagulação, tá bom? Então nós temos a série vermelha, que é as hemácias, tá? Os leucócitos com a sua diferencial normal no sangue periférico, e aqui vocês estão vendo as hemácias que predominam, nós temos em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões de hemácias que circulam, e nós estamos em torno de 5.000 a 10.000 leucócitos, tá certo, tá? Circulam, tá? Então, aqui vocês têm os monócitos, aqui é um basófilo, câncer muito raro, você vê muito pouco, os granulócitos aqui é segmentado, tem 1, 2, 3 segmentos, tá? Aqui é o eosinófilo, que tem os grânulos de coloração alaranjada, tá? E aqui é o linfócito. O linfócito maduro, que circula, ele tem basicamente o mesmo tamanho das hemácias, em torno de 6 micras, tá certo? Tá? E as plaquetas, vocês estão vendo pouquinhas plaquetas por aqui, tá? Uma plaquetinha, outra plaquetinha, normalmente elas andam em grupo, né, não agrupadas, mas assim, juntas, porque elas são fragmentos do megacariócito, tá certo? Então, é esse hemograma que retrata a minha medula, esse hemograma que diz como é que a minha hematopoese está sendo feita, tá? Muitos dos danos dessas células, elas vão se aparecer na medula, tá? Alterações na medula, tá? Quando não existem essas células que estão produzindo, tá? E essas alterações, vocês vão aprender que elas podem ser estigmas de várias patologias, hematológicas ou não, tá certo? Tá? Então, é esse hemograma que retrata. A minha medula, ela tem células que eu consigo contar. Isso aqui é o produto final, tá certo? Que isso é a produção medular. A medula, ela produz em torno de 300 bilhões de hemácias por dia. Quanto é que tem na circulação? Em torno de 4,5 a 5 milhões e meio de hemácias. Mas ela produz bilhões de hemácias. Ela produz bilhões de plaquetas. Ela produz bilhões de granulomas. Então, minha medula é uma potência, tá? E é importante sabê-lo que, por exemplo, quando você tem uma necessidade maior, o paciente sangrou, MO, essa medula consegue aumentar ainda mais a sua produção, tá? Então, o que circula é um pequeno percentual das células prontas para atuar, que a medula vai ter, além dessas células efetoras finais, que tem um grande número e são o maior número, ela vai ter as células precursoras, as células progenitoras e também tem stem cell. É como, é um movimento exponencial. Você tem pouca célula, eu respondo já já, você tem pouca célula mãe e você tem milhões, bilhões de hemácias, porque a hemácia que é capaz de carregar o oxigênio. Tá certo, tá? Ela tem bilhões de granulócitos. Então, essa produção, essa representação da medula é em bilhões de células, tá? Deixa eu ver aqui, Luciana, o bastão é o estágio anterior do segmentado, isso mesmo, tá? Quando eu falo em neutrófilos, eu falo em neutrófilo segmentado e bastões, tá bom? Só que a maioria é de segmentado, tá certo? Tá? A maioria é de segmentado, viu? E Rafael
Não, é melhor pelo chat, Rafael, viu? Tá bom? É uma política da aula remota. Quando for na tutoria, vocês vão se identificar e vocês abrem o microfone, tá certo? Que é um número menor, mas é melhor pelo chat, tá certo? Bom, essa figura é uma figura hipotética, tá certo? Tá? Ui. Rafael, você vai ver que eu disse há pouco que a hematopoese é um processo fisiológico, né? Tá certo? Onde a medula, no ser humano, tem a capacidade de se, a partir de uma célula única, proliferar, diferenciar e produzir as plaquetas, leucócitos. Mas no momento que você tem uma necessidade maior, você vai ver quando a gente fizer a discussão das patologias. Por exemplo, o paciente sangrou, eu vou ter uma resposta medular, mas do setor eritroide. Por quê? Porque, na realidade, eu preciso repor hemácia. Tá certo? Tá? Quando eu tenho um processo infeccioso importante, a gente vai ver lá no final dessa aula os fatores de crescimento, tá certo? Que é o fator, o GCSF, que é o fator estimulador de colônia granulocítica. Então, ele estimula a proliferação de neutrófilos, tá? Então, em processo infeccioso, às vezes você tem um processo infeccioso tão intenso que você tem uma grande leucocitose com uma grande neutrofilia, porque aquele processo infeccioso, os processos infecciosos, eles aumentam a produção desses fatores de crescimento do GCSF, que é o fator estimulador. Você está entendendo? Então, na realidade, ela fica responsiva. A medula trabalha normalmente, produzindo a quantidade que está estipulada nos hemogramas, tá certo? Tá? Mas numa necessidade maior, ela pode ser estimulada, tá certo? A produzir aquilo que ela perdeu, tá certo? Quando eu tenho hemorragia, eu faço anemia, eu faço hipóxia, tá? E aí, na aula de sexta-feira, a gente vai ver isso bem direitinho. E nós vamos ter aula de leucocitose, vão ter aula de plaquetopenia, tá certo? Essas 4 aulas, quem vai dar sou eu para vocês, tá bom? Aí você vai ver que na hora que eu sangro, eu anemio, na hora que eu anemio, o meu organismo vai produzir mais eritropoetina, porque se o meu rim é bom, tá certo, tá? E aí essa eritropoetina vai aumentar, vai agir, circular e vai agir nos precursores eritroides, produzindo aquilo que eu preciso, que é de hemácia. Tá certo? Pronto? Vamos para cá? O neutrófilo segmentado que existe em número. Isso aí não vamos. O detalhamento, Camila, vocês vão ter aulas específicas de hemograma e tudo. Mas, assim, a função hoje, nós não vamos falar. O hemograma aqui para você pode chegar em casa, você está em casa, desculpa. Aí você pode abrir um hemograma, aí você vai ver que tem os valores de normalidade. Tá certo? Tá? E são valores que são estipulados por hemogramas feitos no mundo todo. Tá certo? Tá? A nossa aula de hoje é entender, ajudar vocês a entender como é que funciona esse processo, tá certo? E como é que a gente, na hora que a gente vê um hemograma que não está normal, se aquilo pode ser por algum dano na medula óssea, tá certo? Existem várias outras situações que podem alterar o hemograma, mas aqui a gente quer que vocês entendam como é que esse sangue se faz, como é que esse sangue é formado, tá certo? Bom, isso aqui é um modelo hipotético, tá certo, tá? Esse é um modelo hipotético, mas é um modelo que foi feito em animais. Eles estudam muito rato, estuda as aves, tá certo, tá? São modelos e até embriões, né, tá certo, de fetos, tá? E eles viram, né, esse é um modelo começa em todos, em rato, em aves, em anfíbios, e até no desenvolvimento do homem. A nossa hematopoese, ela começa muito cedo mesmo, tá? É uma célula chamada hemangioblasto, provavelmente é uma célula precursora do mesoderma. Você sabe que o mesoderma é aquele tecido que dá origem a vários tecidos na parte da embriologia, tá certo? Tá? O mesoderma. Então, existe uma célula chamada hemangioblasto, que é uma célula precursora. Essa célula, ela aparece no rato no 7º dia de gestação.
e ela aparece no homem no 15º dia de gestação. A partir dessa célula, você vai dar origem a duas ondas. A primeira onda é de células eritroblásticas. Da linhagem eritroide. É a primeira onda que aparece no 15º dia de gestação. Por que essa onda aparece? Nós estamos falando de saco vitelino, nós estamos ainda falando de embrião, não, tá certo? Tá? Por quê? Porque hemácia carrega oxigênio, e não existe tecido vivo sem oxigênio, tá certo? Ela é muito importante, tá certo? Essa primeira onda desse hemangioblástico e da célula eritroide para produção de oxigênio, para nutrir o tecido, para que ele não morra. Uma segunda onda, BFU, é unidade formadora, burst, tá certo? Da linhagem eritroide também, da linhagem vermelha. E também da linhagem mieloide, tá certo? Tá? É uma segunda onda. Essas duas ondas vêm a partir dessa célula, desse hemangioblasto, que aparece no saco vitelino no 15º dia de vida. Essa célula vai migrar, e ela vai migrar para o fígado. Ou seja, se eu não tiver essas células presentes no saco vitelino, eu não vou tê-las no fígado. Os modelos animais fazem assim, ele corta e ele vê que não existe. Então, é uma célula que começa no saco vitelino, através do hemangioblasto, são duas ondas, e uma onda muito importante, que é a onda precoce, é a onda formada pelas células eritroides, tá? Por quê? Porque precisa de oxigênio, e o oxigênio precisa, tá certo? Estar dentro dos tecidos para que eles não morram. Vai para o fígado, tá? Aqui você está vendo o BFUE, né? Unidade formadora de colônia eritroide e mieloide, tá certo? Mas existe um tecido hoje, até no livro da USP, ele cita, mas eu não vi isso nas referências inglesas, né? Tá certo? De língua inglesa, os artigos originais, a placenta. Mas existe um segundo tecido, tá certo? Que se chama AGM, que é a horta gônada mesoderma. Você vê que é bem primitivo. E nesse tecido aparece uma célula, que é uma célula, a stem cell, parecida com aquela nossa que vai dar origem a tudo. Então, não é mais uma linhagem definida eritroide, não é mais uma linhagem definida mieloide, já é uma célula bem primitiva, chamada stem cell, tá certo? Esse AGM, essas células que aparecem nesse AGM, isso aí é um pouco mais tardio do que o saco vitelino, tem modelos que eles não mostram essa região, mas tem locais que mostram, por isso que ela está aqui para vocês, tá certo? A USP também cita, livro da USP, né? Vai também migrar para o fígado. E do fígado, os linfócitos T vão para o timo, e do fígado, essas células tronco hematopoéticas, tá certo? De longo termo, né? Tá certo? Essas células hematopoéticas, stem cell, célula mãe, célula totipotente, migram para a medula óssea. O fígado é o órgão da hematopoese intrauterina. A medula óssea é o órgão da hematopoese intrauterina. Aquela hematopoese que começa aqui no saco vitelino, em torno do 15º dia de gestação, é uma hematopoese que a gente chama primitiva, tá? Mas a hematopoese que vai para o fígado já é uma hematopoese definitiva. E eles relacionam com a presença dessas células mais imaturas, dessas stem cell, tá? Então, as células vão migrando para o fígado, quer dizer, elas saem do saco vitelino e migram para o fígado, e a partir do 4º mês de vida, já começa a migração das células que estão no fígado para a medula óssea. No nascimento, o órgão hematopoético é a medula óssea, tá? É um tecido. A gente chama transplante de órgãos e tecidos, tá? Tecido é a pele, tá certo? E tecido é a medula óssea. Um órgão, um coração, um fígado, um rim. Então, é um tecido. Então, na vida intrauterina, nós começamos no saco vitelino, passamos pelo fígado. O fígado é o órgão que predomina a hematopoese definitiva, tá certo? Mas intrauterina, tá? E a partir do 4º mês da vida uterina, essas células vão para a medula óssea e vão popular a medula óssea, tá? E vão estar presentes em todos os ossos do organismo, tá certo? Nos primeiros anos de vida, até na tíbia e fêmur, e depois só nos ossos chatos.
Não, Rafael, não tem nada a ver com hemangioma, não. A célula chama... A célula é um hemangioblasto, tá? Eles não fazem relação, não. Eles... É uma célula de sangue, né? Tá certo? Não tem, assim, muito detalhamento dela, não. Tá certo? O que é a primeira e segunda onda? É porque eles chamam que existem dois movimentos a partir desse hemangioblasto. A primeira onda que ele chama é essas células precursoras de linhagem eritroide primitivas, tá certo? Tá? E primitivas. E a segunda onda que ele chama é já a célula BFUE, que não é uma célula tão primitiva, é uma unidade formadora de... É uma célula que ela é primitiva, mas ela é um grau de maturação um pouco maior. Por quê? Porque ela já produz linhagem eritroide e produz também o BFUE, linhagem mieloide. Entendeu? Então, esse modelo aqui, ele é um resumo do desenho, tá? Mas ele é um modelo que mostra em relação ao tempo da gestação e como é o movimento. Então, na vida intrauterina, o fígado é o maior órgão e ele recebe as células que vêm do saco vitelino. E migra-se a partir do 4º mês para a medula óssea. Na vida adulta, né, na vida, o ser humano, né, após o nascimento, a medula óssea é o órgão produtor de sangue. É o órgão que vai fazer a hematopoese, ou seja, formar todas essas células que circulam, tá certo? Isso em condições normais. Aqui é um corte, tá certo? Do embrião. Aí você vê que você tem vários eritroblastos, vocês vão ter aula mostrando que antes da hemácia, né, você tem o reticulócito, e anterior ao reticulócito você tem os eritroblastos ortocromáticos, e anterior policromático. Lá no finalzinho, quando eu falar de eritropoetina, eu mostro essa proliferação e diferenciação da linhagem eritroide. Então, nos animais, não homem, né, o que você vê são hemácias nucleadas, né, nos animais elas são nucleadas e de grande volume, tá certo? O volume corpuscular médio é o volume da hemácia, o volume normal da hemácia no adulto é de 80 a 100 fetolitros. Eu estou falando coisas que mais vocês depois vão assimilar. E aí você vê que essas hemácias são grandes, elas têm 140 fetolitros normalmente, quer dizer, são hemácias grandes, tá certo? E são hemácias nucleadas. No ser humano, né, o corte do cordão do embrião, né, do fígado do embrião, você tem presenças de eritroblasto. Ou seja, aquela primeira onda, né, desculpa, primeira onda, né, onde a presença das células eritroides é muito importante, porque é elas que mantêm o tecido vivo, porque é elas que carregam oxigênio, tá? Eles até discutem o tipo de hemoglobina de Golder, tá certo? Então, depois é que ele vai transformar na hemoglobina fetal, tá certo? Então, são hemácias, realmente hemácias que até sintetizam hemoglobina que vai carregar o oxigênio. Então, no nascimento, tá? Quem funciona é a medula, tá certo? Tá? Medula. Medula óssea é o órgão, é o tecido responsável da hematopoese, tá? No nascimento. Mas existem situações, e a gente vai mostrar para vocês em algumas patologias, não sou eu que dou todas as aulas, mas essas aulas a gente conhece, né? Eu sou hematologista, então muitas das situações vocês vão ver que há um resgate, às vezes, não só do aumento de uma produção aumentada, como vocês perguntaram, se existe em alguns momentos que a medula começa a produzir mais aquilo que está faltando. Então, vocês vão ver que algumas situações, como nas anemias hemolíticas hereditárias, como na talassemia, tá certo? A criança vai começar a produzir mais hemácia, porque ela vive na anemia hemolítica crônica, e às vezes ela usa até um órgão que foi hematopoético da vida intrauterina, o fígado, tá? Então, assim, ele resgata os órgãos da hematopoese extramedular. Então, ele resgata os órgãos que fizeram a formação do sangue na vida intrauterina, tá? Isso você vê nas anemias hemolíticas hereditárias, tá bom? Tem modelos, tá certo, tá? Há uma hemólise importante, a medula se hiperplasia, produz bastante hemácia, mas a destruição é contínua, e aí
tem momentos que ele começa a aumentar e fazer um aumento do fígado. Em algumas outras situações, tá? O baço, no passado, era achado como um órgão da hematopoese intramedular. Eu vou já para o chat, tá certo? Mas hoje ele não é mais um achado do ser humano, ele está presente no rato. Mas existe uma doença chamada mielofibrose, vocês vão ter aula, acho que é com o Germson, tá? São as outras mieloproliferativas, que a medula é toda fibrosada, fibrose é como cirrose, tá? Entendeu? A cirrose é uma fibrose. Não produz tecido, não produz nada. Então, o que acontece? Um órgão como o baço começa a crescer, porque ele recebe implantes dessas células tronco hematopoéticas que não estão capazes mais de fazer a hematopoese dentro da medula óssea, tá? Então, isso é chamado de hematopoese extramedular, isso é chamado de metaplasia mieloide, tá? É uma situação patológica, tá? Mas aqui é uma situação normal fisiológica. Ao nascer, a termo, 9 meses, onde há a produção é na medula óssea. Deixa eu ver aqui, Camila. Já. É por isso, tá certo? É uma atividade, chama metaplasia meia-noite. Vocês vão estudar as anemias hemolíticas, tá bom? É uma das causas, que a esplenomegalia, cara, tem muita causa, tá certo? Tá? Você vê esplenomegalia nos processos infecciosos, você nos processos infiltrativos, tá certo? No passado, as grandes esplenomegalias eram das doenças mieloproliferativas, como na leucemia mieloide crônica, você tem esplenomegalia por congestão, né, na patopatia crônica, na hipertensão porta, então, é um diagnóstico diferencial de esplenomegalia, tá? Eu vou te mostrar já já, Rafael, onde é que acontece essa hematopoese, tá? Vai ver a figurinha aqui. É isso? Tá? Onde é o osso, tá certo? Tá? Qual é o osso? Quando nasce, são todos os ossos. A gente diz que a medula óssea que produz sangue é a medula vermelha. E quando você nasce, tá certo? Tá? Você tem uma medula óssea vermelha, produtora de hemácia, leucócitos, plaquetas, quer dizer, a fábrica da hematopoese presente em todos os ossos do organismo, nos ossos chatos, tá certo? E nos ossos longos, tá bom? Tá? Então, você tem medula vermelha no crânio, você tem medula vermelha nas costelas, tá certo? Na coluna vertebral, no ilíaco, no externo, tá? E nos ossos longos, no fêmur, na tíbia, tá certo? Tá? Então, isso é a medula óssea hematopoeticamente ativa, tá certo? Ela está distribuída nos ossos, e ao nascimento é nos ossos chatos e nos ossos longos, tá certo? Quando você vai crescendo, tá? Não se sabe por quê, há uma direção centrípeta, para o centro. Então, numa pessoa adulta, nem o fêmur, nem a tíbia, e nem o húmero, tá certo? O rádio, e nem o crânio, eles produzem mais a medula vermelha. Tá certo? Medula amarela é a medula gordurosa, isso mesmo. É isso. São terminologias que a gente usa, Camila, viu? Tá certo? Então, assim, quando você nasce, ó a figurinha, todos os ossos, toda a medula óssea que está dentro dos ossos é capaz de produzir sangue, tá certo? Mas com o tempo, olha aqui, tá certo? Você deixa de ter a tíbia e o fêmur. Tá? É outra situação, acho que eu detalhei no slide seguinte, que aqui é uma situação normal, aqui é a situação normal. Não se sabe por quê, não se sabe se é temperatura, tá? Mas há uma redistribuição e fica, como ele diz, centrípeta, tá certo? Você vai ter medula vermelha no externo, nas vértebras, nos arcos costais, nas costelas, tá certo? Nas costelas, no ilíaco e no terço superior do fêmur. Tá certo? Entenderam? No terço superior do fêmur. Isso é a situação normal.
Vocês vão ver que, por exemplo, nas anemias hemolíticas hereditárias, às vezes, você começa como há uma necessidade de produzir muito, a medula produz, e ele vai resgatar a medula até dos ossos longos. Então, às vezes, você vê uma criança que tem uma anemia falciforme, ou tem uma talassemia, que ela faz um edema, né, com calor, por exemplo, perto do joelho, próximo ao joelho, no fêmur distal. Aí você pode pensar que aquilo é até um osteomielite, um abscesso. E aí você examina e você vai ver pelos dados que é porque esse tecido, tá certo? Que era só medula amarela, tá? Ele é capaz de renovar, e começar a produzir novamente e se transformar numa medula vermelha, tá certo? Numa medula hiperproliferativa, na medula que vai resgatar e ajudar a produção de hemácias das crianças falciformes, das crianças talassêmicas. Medula amarela, a gente achava que não tinha função, mas hoje tem, tá certo, tá? A gente acha que é uma célula até que inibe a outra célula, mas isso eu não vou entrar em detalhe com você, não, que é pesquisa nova, eu posso até tentar fazer um summary na sexta-feira, tá certo, tá? Sobre essas medulas. E o medula vermelha, na verdade, é a medula hematopoética, tá? É a medula produtora que é capaz de produzir sangue, tá bom? Tá? O que é a medula gordurosa, a medula amarela, é que ela vai ser progressivamente presente na medula óssea, tá? Então, inicialmente, você tem todo os ossos longos e chatos produzindo sangue, tá certo, tá? Com a idade, com o avanço, por alguma razão, fica centrípeta, então os ossos longos deixam de produzir sangue, tá certo, tá? Deixam de ter medula hematopoética vermelha, tá? E a partir dos 4 anos, você vê que há uma substituição, não só desses ossos longos que deixam de produzir, mas mesmo dentro dos ossos chatos, você começa a ter uma substituição da medula vermelha por adipócitos. Tá certo? Hoje eles são estudados, viu, Rafael? Mas, assim, não tem ainda, sabe que é uma substituição. E a gente sabe que em algumas patologias, essa substituição é muito importante, definindo até o auxílio ao diagnóstico, tá? Na plasia medular, eu tenho uma substituição da medula vermelha pela medula amarela. E o grau de substituição, a intensidade, o percentual, define até a severidade da plasia medular. Tá certo? Tá? Então, é importante sabê-lo. Então, existe uma substituição normal, então é importante saber que ele pode definir doença, então eu preciso saber como é que acontece essa substituição. E que os patologistas que dão laudo de biópsia óssea, eles usam a regrinha, não está aqui, mas eles usam que ao nascer, 100% da minha medula é vermelha. E para cada ano que eu vivo, eu retiro o ano. Então, por exemplo, se é uma criança de 10 anos, a gente espera que ele tenha uma medula vermelha representada por 90% da celularidade. Tá certo? Então, naquele pool ali, 90%. Se é uma pessoa de 30 anos, 70%. Se é uma pessoa adulta, né, acima de 70 anos, a gente espera que ele tenha 1/3, tá certo? Tá? Então, assim, existe essa substituição progressiva. Isso é muito importante, por quê? Porque na hora que eu examino o paciente, eu preciso ter o nome dele, eu preciso ter a idade dele. Porque na hora que vai ser laudado em relação ao percentual para aquela idade. Tá? Então, existe essa substituição progressiva da medula vermelha pela medula amarela. E uma pessoa de 70 anos, ele é esperado 30%. Então, se eu não boto que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto jovem que tem 30 anos, se ele for laudar sem a idade, ele vai dizer, não, tem 30%, pode ser normal, mas se for uma pessoa de 70 anos. Porque se for uma pessoa de 30 anos, não é normal. Então, a celularidade medular, que se dá pela substituição, a biópsia óssea, ela faz entre as leituras o percentual de tecido adiposo em relação ao tecido hematopoético, ela vai mostrar o percentual que eu tenho de medula produtiva. Então, quando eu tenho uma substituição que vai mais de 30%, 40%,
5% numa pessoa jovem, aí eu já digo que a medula está hiposcelular, tá certo? Ou está severamente hiposcelular, tá certo, tá? Então, a aplasia medular grave é em pacientes que têm menos de 5% de medula vermelha, tá certo? Sempre baseado com a história, tá bom? Sempre baseado com a idade, tá? Então, vou botar aqui, além de eu substituir, né, no adulto, e normalmente os ossos longos não poderem mais medula vermelha, eu tenho uma substituição progressiva da medula vermelha pela medula amarela, ou seja, eu tenho um aparecimento de adipose que vão aumentando progressivamente, tá certo? Com a idade. Deu para entender? A pergunta da Camila é o que faz a medula vermelha ficar amarela? Camila, já tem resposta para isso, demorou muito. Eu vou fazer uma síntese para vocês na sexta-feira, que primeiro, não se sabe, tá entendendo assim? Mas hoje já começou a ter luz no final do túnel. Eu trago na sexta-feira, se eu soubesse, tem vários artigos novos sobre isso. Como é que faz essa substituição progressiva? A outra coisa em relação à celularidade é que eles acham que o adulto, são coisas que se acha, certo, tá? O adulto que tem 70 anos, ele também tem uma osteoporose, concorda? Ouviu falar? Osteoporose. Então, se ele tem menos tecido ósseo, e a medula está dentro do tecido ósseo, tá certo? Tá dentro do tecido ósseo. Então, eles acham que uma pessoa de 70 anos, que tem mais osteoporose que uma pessoa de 20, 30 anos, a medula, ela está diminuída porque ela está distribuída no interior, no espaço maior do que para aquela pessoa de 30 anos. Então, você está vendo, não é muito fácil você entender, né? Tá certo? Porque eles têm suposições. Então, eles acham que uma pessoa que tem uma celularidade de 30% porque tem 70 anos, não é só porque ela tem 30% de celularidade. Eles acham que a celularidade é até maior do que isso, tá certo? Tá? Isso é que se discute. Maior do que isso. Mas é diferente quando eu estou dentro de um osso que não tem osteoporose, com o osso que tem osteoporose. Então, como eu tenho uma massa óssea menor, o tecido hematopoético fica mais distribuído, dando uma intensificação, entre aspas, daquela hiposcelularidade. Tá certo? Né? Não, é diminuição da densidade óssea, né, da osteoporose. A pessoa com a idade, ela vai perdendo massa óssea. Eu vou mostrar para vocês o que é essa medula, onde é que ela tem, e como é importante a relação com a massa óssea. É como se eu colocasse uma caixa, né? A caixa é o osso. E dentro do osso eu coloco a medula. Só que essa caixa desse osso, ela é mais espessa, né? Tá certo? E ela vai ficando fininha. Então, a medula vai se diluindo proporcionalmente. Então, quando eu tenho uma área inicial 2 metros quadrados, e daqui a pouco eu tenho uma área de 4 metros quadrados, por quê? Porque houve uma redução da massa óssea. Então, a medula fica distribuída ali dentro. Eu vou já mostrar para vocês, em figuras, o que é a medula óssea e onde é o compartimento dessa medula óssea dentro do osso. Aqui, ó, tá? Aqui um osso, né? Aqui o fêmur, tá certo? Então, você tem a cortical e aí você tem a medular. São essas trabéculas ósseas. É aqui dentro desses buraquinhos que fica a medula óssea, tá certo? A trabécula óssea, tá? E vem uma artéria que vai nutrir o periósteo e essa artéria vai até o endósteo. E é no endósteo que fica a medula óssea. Tá? Então, quando você tem perda de massa óssea, o material que está aí dentro fica mais, como se fosse diluído. É osso esponjoso. É a medula óssea. É porque hoje a gente não tem hábito mais. Isso aqui é o tutano, né? Quando você quebra os ossos, né? Isso é o tutano. Tem vasos, tem gordura, tá certo? E tem o tecido hematopoético, tá? Mesma coisa, tá certo? Tá? Aqui é o tutano, tá certo? Aqui é o endósteo, tá certo?
que é uma trabécula óssea. Quando você faz a biópsia óssea, você vê as trabéculas ósseas. Quando você colhe material a partir da medula óssea, você tem que filtrar esse material, porque você, na hora que você colhe a partir da medula óssea, fazendo punções, né, tá certo? Colhe para um transplante, células-tronco, não se faz mais hoje com frequência, é bem menor. Mas você colhe a partir do material de aspirados da medula óssea do osso ilíaco, tá certo? Então, quando você aspirar, você coloca num saco de transfusão, né, que tem o anticoagulante, e aí depois você tem que filtrar, porque na hora que você fura e aspira, você também quebra um pouquinho das trabéculas ósseas, tá certo? Tá? Então, a medula óssea, ela tá no endósteo, tá certo? Tá nesses orifícios. Então, a medula óssea tá aqui. É como se aqui tivesse o osso, tá aqui o osso, tá certo? As trabéculas ósseas, a artéria vem, vai nutrir esse tecido, tá certo? E a partir dos ramos das artérias é que se formam os sinusoides. E dos ramos dos sinusoides é o seu central, e eu vou mostrar para vocês lá no final qual é a importância aqui. É a partir daqui, a medula óssea vai produzir o sangue, e a partir do seio central é por onde sai as hemácias, o leucócito e a plaqueta. Tá? Então, a artéria vem, nutre, ela se funde, né, nos vasos, tá certo? Tá aqui os vasos, tá certo? As artérias se fundindo nos grandes sinusoides, tá? E aqui nesses buracos azuis, o vermelho é sangue, tá? Nesses buracos azuis, aqui nesse centro, é onde fica a medula, tá? As células da medula óssea, elas ficam muito próximas ao vaso, porque, lembrem, elas estão sendo produzidas dentro do osso, mas elas precisam ir para a circulação. Existe, dentro do osso é outro corte, tudo artigos novos, 2017, 2018, tá? Tá aqui a artéria entrando, tá ela se ramificando, dando sinusoides, depois dá o sinusoide central, tá certo? E a partir dele é que vem as células para a circulação. Então, quando eu aspiro, faço um mielograma, ou quando eu faço uma biópsia óssea, mielograma, eu aspiro esse material daqui, tá certo? Tá? E vou olhar os diferentes tipos de células. Quando eu faço uma biópsia, eu tenho uma ideia onde estão esses nichos celulares e se eu tenho tecido gorduroso. Posso colar até a reticulina se eu tenho fibrose, tá certo, tá? Então, são esquemas, tá certo? Então, todos os nichos, aqui é o nicho daquela célula lá do começo, a célula tronco hematopoética, da stem cell, da totipotente, da célula mãe. Olha como ela tá coladinha no vaso. Por quê? Porque a função dela é proliferar, diferenciar-se da origem de todas as células que circulam. Então, ela tem que estar muito próximo do vaso. Tá? Aqui você tem um pool de linfócitos, tá certo? Tá? Você tem um pool de megacariócitos, tá? Megacariócito é a célula que vai dar origem às plaquetas, tá? Então, assim, olha aqui, os adipócitos, né? Tá certo? Eles estão presentes, tá certo? Então, a hematopoese, ela se faz dentro da medula óssea, dentro do endósteo, tá? E a artéria que entra, ela se ramifica, transforma em sinusoides, e existe na medula vários nichos celulares, formados desde as células mais imaturas até as células mais maturas, tá certo? Aqui, o linfócito B, ele maturece, mas ele só vai transformar em imunoblasto quando ele entra na circulação. Aqui é o esquema mais claro, tá aqui o osso, tá certo? Tá aqui o osteoblasto, o osteoclasto, tá? Tá aqui o sinusoide, tá certo? E você tá vendo aqui de novo essa stem cell, tá certo? É a célula totipotente, a célula tronco hematopoética. É essa célula que eu coleto para fazer o transplante de medula, porque é ela que tem condições de produzir todas as outras células. Mas ela não está sozinha. Existe um papel muito importante de todas essas células que estão em torno dela, das células estromais, aquele estroma que eu falei para vocês no começo. É importante a célula mãe, a célula totipotente, tá certo? Tá? A stem cell, tá? Porque ela que tem essa capacidade de diferenciar nessas diferentes células, mas é importante
também a célula mesenquimal, a célula estromal. Até o simpático é importante, tá certo, tá? O osteoblasto, o osteoclasto. Então, a medula óssea, ela tem esses nichos celulares, tá certo? Até o título desse artigo de revisão, tá certo? Esses nichos celulares, e ela mostra que existe uma cooperação. A célula-mãe sozinha, ela não é capaz de repopular o sangue periférico. Ela precisa de outras células. Então, como é que ela funciona? A gente acredita que a célula-mãe, ela vive próxima do endócio, próximo do vascular. A figurinha anterior, vocês viram que ela está junto ao sinusoide, né? E ela precisa estar junto ao sinusoide, porque ela precisa proliferar e dar origem a outras células. Essas células, normalmente, elas podem estar em quiescência, né, G0, mas elas podem estar em períodos de replicação, tá certo? Vocês perguntaram, se sangra, eu tenho que fazer uma hiperplasia que começa na medula, né, tá certo? Por uma demanda externa, tá certo? Tá? Então, ela pode estar pouco produtiva, normal, mas ela pode aumentar a sua produção, tá certo? Ela precisa de outras células reticulares, tá? Precisa dos fibroblastos. Isso aqui são estroma, tá certo? Então, esse estroma, a gente sabe hoje, em algumas doenças, né, que ele está modificado, por isso que essa célula-mãe, ela não consegue repopular, ela precisa da célula estromal. O osteoblasto é importante, o osteoblasto é uma célula que produz o fator de crescimento, então eu preciso da célula-mãe, eu preciso do estroma e eu preciso de fatores de crescimento, tá? Então, não existe população só com a célula-mãe. Aqui é mostrando que há uma interação muito próxima, né? Os vasos aqui, tá certo? O sangue circulando, circulando, e aqui nós temos, vou voltar só um pouquinho. Nós temos a célula reticular, tá? Essa célula reticular é muito importante, essa que está aqui coladinha, mesenquimal, célula estromal, célula reticular, célula estromal, né, uma célula de apoio, tá junto da célula da stem cell, tá? Então, ela está aqui, a célula reticular. Então, isso é uma figura de corte de fêmur de animal. Então, eu mostro tridimensional que realmente existe o sinusoide pleno de sangue e que, junto a ele, eu tenho a célula estromal. Tá certo? A célula estromal, e aqui que ele marcou foi a célula reticular. Essa célula estromal, a célula-mãe, ela não fica solta na medula. Ela não fica solta na medula, tá? Ela tem um nicho, mas ela tá junto, ela precisa da célula estromal. Por que ela precisa da célula estromal? Porque ela precisa do fator de crescimento. E quem produz fator de crescimento é a célula estromal. Tá? Essa célula não produz, ela precisa dos fatores de crescimento, mas ela tem a capacidade de se autorrenovar, ela mesma, tá certo? O hemácia é final, um neutrófilo é final, eles não têm capacidade de se dividir, nem de se diferenciar em nenhuma outra célula, tá certo? Nem delas mesmas. Essa célula tem capacidade, primeiro, de se autorrenovar, ela consegue se dividir nela mesma, e ela consegue se dividir numa linhagem, que é aquela linhagem do CFU, lá do começo, tá certo? É a unidade formadora de colônia, a unidade, a célula que já está diferenciada na linhagem eritróide, ou então está diferenciada na linhagem megacariocítica. Então, ela consegue se autorrenovar, se dividir e proliferar e culminar nas células que circulam. Mas, para isso, ela está dentro da medula óssea, ligada à célula estromal, e são moléculas de adesão, tá? O CXCR4 é uma molécula de adesão, tá certo? Da célula mãe, da célula totipotente, dessa célula que tem essa capacidade de autoproliferação, de divisão, de proliferação de todas as células do sangue periférico, tá? Ela tem essa membrana, essa molécula de adesão que se liga à molécula de adesão do estroma, tá certo, tá? E isso faz, que é importante, tá certo? Porque essas células estromais são todas aquelas células que estão em torno dela. Essas células estromais são capazes de produzir fatores de crescimento de SCF. SCF é fator estimulador de stem cell, tá? GCSF, que é o fator estimulador, tá certo? De colônia granulocítica.
GM-CSF é o fator estimulador de colônia granulocítica e monocítica. Interleucina 1, interleucina 4, interleucina 6. Então, essas células estromais é que vão fazer essa célula proliferar. Então, a célula-mãe não está solta dentro da medula, ela está nos nichos dela, próxima ao vaso, ela fica dentro do vaso, tá certo? Próximo ao vaso, e ela precisa da célula estromal. Quem são células estromais? As hematopoéticas são os macrófagos, você conhece o nome, os osteoclastos, os linfócitos. Quem são células estromais mesenquimais? São os fibroblastos, os osteoblastos, os trombomesenquimais, os adipócitos, tá certo? As células endoteliais, tá? E o que é interessante, quando a gente faz um transplante, eu já o chat, quando a gente faz um transplante de medula, tá? A gente vai transplantar essa célula. Vocês já viram como é que funciona o transplante de medula? Eu colho de sangue periférico da medula, bem menos frequente hoje a partir da medula óssea, né, dessas biópsias aspirativas, tá? E eu infundo, igual eu infundo concentrado de hemácia. Por quê? Porque os osteoblastos, eles vão atrair essa célula para o nicho dela. Então, ela vem pela circulação, infusão igual concentrado de hemácia, tá certo? Como se fosse aqui, tá? Eu pego a veia do paciente, infundo, né, essas células no sangue periférico, e eles vão até a medula, porque os osteoblastos, as células vão atrair essas células da circulação de volta para a medula. Parece mágica, né? Mas é conhecimento. Tá certo? Peraí. Eu estou falando outra coisa aqui de aula, depois eu falo. Tá bom? Então, nós precisamos da célula-mãe, nós precisamos da célula estromal. A célula estromal precisa estar normal, porque é ela que produz o fator de crescimento. E a célula-mãe não prolifera sozinha, sem fator de crescimento. Mas vocês sabem como é que a gente vai identificar essa célula-mãe? Eu falei que ela vai para o transplante, né? Eu já falei que ela é infundida, tudinho. Ela é identificada, ela não tem uma morfologia do hemácia, nem tem uma morfologia do neutrófilo. Ela nem parece com o eosinófilo. Essa célula bem imatura, que a gente chama de células progenitores, e as precursoras mais imaturas, elas não têm características morfológicas que a diferenciem. Você consegue identificá-las, no começo era em meio de cultura, tá certo? E hoje você consegue identificá-las pela imunofenotipagem. Então, quando eu faço a coleta para a medula, né, eu sei que eu preciso dessa célula tronco hematopoética, por isso que é transplante hoje, que era de medula, célula tronco hematopoética, eu preciso, tá certo, que é dessa célula, porque só ela tem a capacidade de se autorrenovar, de proliferar e diferenciar-se em todas as células da circulação. E o que eu uso como marcador é a célula CD34. Vocês conhecem alguns marcadores chamados Class Differentiation, CD3, CD4, conhece, né? Tá certo? Vocês conhecem CD8, linfócito B, CD20, CD19. As Team Cell, a célula tronco hematopoética, ela é CD34 positiva. Então, quando eu faço a coleta, eu conto no laboratório quantas células CD34 positivas eu tenho. Tá certo, tá? Então, o reconhecimento não é morfológico. Alguns autores citam que essa célula, ela é parecida com o linfócito. Mas eles citam, mas ela não tem uma marcação morfológica, ela não tem diferenciação morfológica. Como você diferencia o neutrófilo do eosinófilo, tá certo? Como você diferencia uma hemácia, tá certo? Do eritroblasto ortocromático, falando nas mesmas linhagens, tá certo? Então, ela é marcada por imunofenotipagem e o marcador dessa célula é o CD34, tá? Essa célula que a gente diz que ela é capaz de produzir todas as células que circulam, era inicialmente uma célula, a progenitora mais imatura, mas na hora que ela pode se autorrenovar, tá certo? Formando a mãe da célula, ou se dividir e diferenciar-se já na primeira linhagem, tá certo? Que é a linhagem linfóide, tá? De uma célula totipotente, tá certo? De uma célula tronco hematopoética, a primeira divisão pode dar origem a uma célula linfóide e uma célula mieloide, tá? A célula linfóide vai dar os linfócitos T, B, tá certo?
CD4, CD8, e as células natural killer, isso é a linhagem linfóide. Quando ela se diferencia e recebe um compromisso da linhagem mieloide, ela pode dar origem a todas as células da linhagem mieloide, os eosinófilos, os neutrófilos, os monócitos, mas também as plaquetas, tá certo? Tá? E as hemácias. Eu estou falando de uma linhagem mieloide bem imatura. Então, a primeira divisão das células, das células totipotente, multipotente, time cell, estou dando sinônimas, tá certo? E que hoje a gente denomina células tronco periféricas, que vai dar origem a todas essas células, é em uma linhagem mieloide e uma linhagem linfóide. Como é que eles identificam essas células, tá certo? Também é marcadores de imunofenotipagem, tá certo? Então, eu sei na minha medula que eu tenho células progenitoras de linhagem eritroide, tá certo? E como é que elas marcam? Então, na medula, eu só vou conseguir identificar essas células através da imunofenotipagem, tá certo? Aqui eu repito, né, a medula óssea é capaz de formar bilhões, né, de hemácias, tá certo? São quase 200, 300 bilhões de hemácias, ou seja, 6 bilhões de células por quilo dia, tá? E a identificação que eu faço na medula óssea, porque elas não são distintas morfologicamente, é usando a imunofenotipagem. Então, essa célula, stem cell, ela tem capacidade de proliferar, diferenciar e de produzir todas as células. São figuras parecidas, né? Esse material é do Cécio, tá certo? Tá? Então, produzir todas as células que circulam. Uma célula tronco hematopoética, ela é capaz de dar 30 mil células nucleadas. E você vê aquilo que eu falei há pouco, né? É uma coisa assim, exponencial. Eu tenho uma célula mãe, se autorrenovando, proliferando, diferenciando e formando bilhões de hemácia, bilhões de leucócitos, bilhões de plaquetas, tá certo? Tá? Ela tem essa capacidade, a relação é 1 para 30 mil, estimada, normalmente, quer dizer, uma célula dessa é capaz de formar 30 mil dessas células, tá certo? Tá? Então, eu formo bilhões de hemácia, bilhões de leucócitos, bilhões de plaquetas. Essa célula é imatura, eu não a reconheço morfologicamente, tá certo? E a função dela é se autorrenovar, proliferar e diferenciar em todas as células. Uma hemácia é uma hemácia. Morfologicamente, ela é bem distinta, tá certo? É uma célula anucleada, né? É importante, ela perde o núcleo, que é para guardar mais oxigênio, né? Para ter menos consumo energético, tá certo? Para ter deformabilidade, quer dizer, uma célula que funcionalmente o papel dela é carregar oxigênio. E ela tem atributos morfológicos que favorecem isso. Um é a ausência do núcleo, tá certo? Dela. Então, é importante. Então, assim, essa célula hemácia é uma célula diferenciada, é uma célula efetora, é ela que tem a capacidade de transportar oxigênio, e a característica também é que ela vive, em média, 120 dias. Então, a célula circulante, ela tem função definida, vida limitada, e não tem capacidade de se dividir, tá? Totalmente o oposto da célula tronco hematopoética. Num dos objetivos, a gente falou de compartimento, né? E a gente dá até um exemplo, que eu preciso, num processo infeccioso, do neutrófilo. Então, eu usei aqui o compartimento do neutrófilo, da célula granulocítica, tá? Eu acho que peraí. Não, vocês estão pedindo aqui negócio de aula, depois eu falo, viu? No final, esqueço não, tá bom? Então, a célula neutrofílica, tá certo? Aqui é o segmentado, tá certo? Neutrófilo segmentado. É a célula que vai sair da circulação, vai fazer a diapedese, vai migrar no tecido, e no tecido ele tem a capacidade de destruir as bactérias, tá certo? No momento que ele migra, ele não volta. Então, se essa célula migrou para o tecido e ela já foi destruída, se eu não tivesse como repor ou trazer mais células para cá, esse processo infeccioso ia aumentar, concordam? Então, de maneira exponencial, nós temos uma produção que vem desde a stem cell, a célula progenitora, aí nesse momento eu estou precisando produzir mais neutrófilo, tá certo? Então,
as células progenitoras não são reconhecidas morfologicamente. Aqui eu tenho a célula totipotente, desculpa, a célula totipotente, a stem cell, tá certo? A célula tronco hematopoética, que é o termo que se usa hoje em dia, vai dar origem a outras células precursoras que são identificadas como unidade formadora de colônia, e a partir do mieloblasto, que é a célula mais imatura, mais morfologicamente identificada, eu tenho as células precursoras. Então, na linhagem granulocítica, a célula mais imatura, morfologicamente identificada, é o mieloblasto, mas não é a célula mais imatura da linhagem, tá certo? É o mieloblasto. Do mieloblasto eu tenho o promielócito, eu tenho o mielócito. Do mieloblasto ao promielócito, essas células têm capacidade de se dividir e se diferenciar, tá? A partir do metamielócito, elas vão maturar, a célula não se divide mais, tá certo? Então, eu tenho um compartimento de maturação, tenho um compartimento proliferativo, de divisão, e tenho um compartimento de maturação, metamielócito, bastão, tá? E na medula, eu tenho um compartimento de reserva. Na linhagem granulocítica, o compartimento de reserva na medula, ele corresponde a 75% das células da linhagem granulocítica, e que são os neutrófilos segmentados. Mas por que isso é importante? Porque só essa célula tem capacidade de, ao migrar do sangue para o tecido, fazer a diapedese e fazer a destruição e a fagocitose e a eliminação da bactéria. Então, o maior compartimento que eu tenho na medula é o compartimento de reserva, que é formado de neutrófilos prontos para atacar, segmentados. Deu para entender? Tá? Então, por isso que a gente fala em compartimento. A medula é feita de compartimento, tá certo? O compartimento de divisão, o compartimento de maturação, tá certo? O compartimento de reserva, o estoque, tá certo? Tá? O circulante e o tecidual. Tá certo? E o que é importante na linhagem granulocítica é que 75% desse material todinho da linhagem granulocítica é formada de neutrófilo, que o neutrófilo é a célula que está apta a destruir a bactéria. Deu para entender? Quer dizer, existe além do compromisso de produzir novas células, existe um compromisso na medula de ter espaços para essas células prontas para atuar. Isso é importante porque, se eu somar aqui as horas, vai dar mais de 300 horas, dá quase 15 dias entre o mieloblasto aqui e o neutrófilo. Então, se eu tiver um processo infeccioso, uma lesão, né, no tecido, se eu fosse depender dessa diferenciação, maturação, né, de proliferação, maturação, até formar neutrófilo, que é a célula efetora, o paciente ia morrer. Tá certo, tá? Então, a medula é cheia de compartimentos, mas o compartimento normal é o compartimento maturativo, que é mais frequente, o percentual. Nós falamos das stem cells, nós falamos desse processo proliferativo, tá certo? Que vai se diferenciar produzindo as células efetoras, tá certo? Nós falamos de fator de crescimento, tá certo? Tá? No começo, todas as células, lá no começo, na célula totipotente, na célula tronco, são vários fatores de crescimento atuando nessas células. Mas quando a célula é mais diferenciada, aqui é a linhagem granulocítica e aqui é a linhagem eritroide, quem vai atuar é um fator de crescimento específico. Então, mais imaturo são vários fatores de crescimento, tá certo? Que as células estromais estão produzindo para fazer essa célula tronco proliferar, diferenciar-se e repor a população circulante. Mas quando chega na periferia, né, nas células mais a termo, na ponta, os fatores de crescimento são específicos de linhagem, tá certo? Tá? Essas células mais imaturas são células chamadas células de longo termo, são células que se autorrenovam, a setinha, tá? Que a célula tronco, ela se autorrenova. E o short term é a célula que já vai diferenciar num determinado filão. Ela vai produzir o linfócito T, ela vai produzir ômega cariócito. Essa resposta aqui a gente não tem,
tá certo? Tá? Como é que acontece esse movimento entre uma célula-tronco hematopoética, tá certo? Que tem a capacidade de se auto-renovar, de se diferenciar em todas as linhagens, como é que ela recebe um comando e ela passa esse comando para produzir linfócito T, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Proliferação, maturação, combate de reserva, sendo esse o último, repleto neutrófilos. Isso mesmo, Camila, que você disse, tá certo? Tá? São os compartimentos e o mieloblasto é a célula mais imatura, morfologicamente identificável, tá certo? Morfologicamente identificável, e é da linhagem mieloide, tá certo? Tá? Que vai produzir granulócitos. Porque da linhagem linfóide é o linfoblasto, tá certo? Tá? Então, ela é identificada, ela tem como ser separada. Então, vocês viram que a stem cell, tronco hematopoética, ela precisa dela, ela precisa da célula estromal, que produz todos esses fatores de crescimento, e ela precisa dos fatores de crescimento, tá? Mas existe uma coisa nova, sim, é só uma pergunta. Onde é o Carlos? O que é o Carlos? Eles usam, Carlos, a população, eles usam a palavra compartimento. Você vai ver isso em vários livros, onde você lê. Porque, na realidade, é uma linhagem só. Tá entendendo? Eu estou falando da linhagem granulocítica. Quando vocês tiverem aula de melograma, vocês vão ver que a doutora que vai dar aula de melograma vai dizer assim, tudo que eu falei, ela vai laudar no melograma. Ela vai dizer a primeira coisa, resistência óssea, que às vezes a resistência está menor, tá? Celularidade, tá? Aí ela vai começar, série eritroide. Aí na hora que ela falar série eritroide, ela vai mostrar para você, ela vai dizer para você que tem todos os componentes da série eritroide. Tá certo? Então ela diz diferenciação, como é que ela diz, meu Deus? Ela mostra que existe uma maturação, diferenciação e maturação normal. Então, o que, que ela está vendo ali naquela série eritroide? O que, que ela está vendo naquela série granulocítica? Ela vai colocar tudo isso num laudo do mielograma, escrito. Tá entendendo? Tá certo? Tá escrito. Então, ela bota série eritroide, série granulocítica, série megacariocítica, aí ela diz que é uma diferenciação e maturação dos megacariócitos e produzindo plaqueta, que é a função maior do megacariócito. Então, tudo que eu estou dizendo para você sai no laudo do mielograma, escrito. Por quê? Porque ela vai olhar essas diferentes linhagens, elas estão presentes. Ela olha se tem linfócito, tá? Ela não pode olhar a gordura, porque é um mielograma aspirado. Mas na hora que ela fizer uma biópsia e der um laudo histopatológico de uma biópsia óssea, ela vai dizer quanto de gordura tem, que é a celularidade. Você está entendendo, tá? Então, assim, o que eu estou colocando aqui para vocês é uma maneira didática de entender como é que a medula funciona, tá certo, tá? Do ponto de vista celular, né? Existe compartimento. E mostrar para vocês que existe a importância, desde o compartimento formado pelaquela célula tronco hematopoética, que é a mais imatura, marcada com imunofenotipagem CD34, tá certo? Que tem capacidade de se auto-renovar, diferenciar, tá certo? Proliferar e diferenciar, tá? Que eu não vejo, mas ela está ali dentro. Então, na hora que eu estruturo para vocês o estudo da hematopoese, eu não posso deixar de falar da célula hematopoética, tá certo? O tronco hematopoética, da stem cell na célula CD34 positivo. Essa célula é do compartimento de células progenitoras. No compartimento de células progenitoras, nós temos as unidades formadoras de colônia, que eu também não distingo morfologicamente. Aí depois eu tenho um compartimento, tudo uma sequência, de células precursoras. Aí essas células precursoras eu já identifico morfologicamente. Na linhagem granulocítica, a célula precursora mais imatura é o mieloblasto, que vai dar o promielócito, tá certo? O mielócito, o metamielócito, o bastão segmentado. Tá? Na medula, existe nesse compartimento uma representatividade. Então, o que é mais importante para o ser humano ter?
neutrófilo segmentado. Então, na medula, 75% da linhagem granulocítica é formada por neutrófilo segmentado. Então, na hora que se dá um laudo do mielograma, ela olha essa representatividade. Está dando para entender? Quer dizer, ela olha essa representatividade, ela conta. Do mesmo jeito que ela conta no esfregaço periférico, no hemograma, quanto ela tem de eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito, neutrófilo, né? Ela conta, existe um contador, vocês podem até pedir para ela mostrar para vocês. Hoje é automático, mas antigamente era na mão, então fazem muito isso. Laboratório que vê paciente hematológico faz contagem manual, porque as células, às vezes, têm um aspecto que o contador automático não diferencia, tá certo? Está indo manual. Quando ela vai contar a medula, ela conta 500 células, ela conta 1.000 células, pela representatividade. Então, esses compartimentos são importantes. Então, às vezes, eu quero saber se o grau de... Por exemplo, se eu tiver uma leucemia aguda, essa leucemia aguda, ela não vai produzir neutrófilo, nem hemácia, nem nada. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma medula rica em blastos. Então, série eritroide comprometida, às vezes eu encontro poucos, tá entendendo? Série mieloide ou granulocítica comprometida, tá certo? Tá? Então, assim, o mielograma, o que eu estou mostrando para você é a representação normal. Aquilo, se ela fizer um mielograma e ele for normal, ela vai ler essa representatividade. E algumas doenças eu vou ver a ausência dessas células. Na aplasia medular, eu vejo a ausência de toda essa medula vermelha. Então, ela está substituída pelo tecido adiposo, pelas células gordurosas. Deu para entender? Quer dizer, isso é uma representatividade. Tá bom? Tá? Então, esses compartimentos existem, tá certo? E são importantes até para a interpretação. Quando eu for dar aula para vocês de leucocitose, vocês vão ver como eu vou voltar para esses compartimentos para vocês entenderem onde está acontecendo o problema da medula. Se no processo infeccioso, você faz o hemograma e você entra na emergência, deixa eu simplificar aqui. Você entra na emergência, tá certo? Aí você tem um quadro de apendicite. Para que serve o hemograma? Para olhar se você tem o quê? Neutrófilo, que compactua com o quadro de infecção, tá certo? Mas o cirurgião, ele precisa daquele hemograma para operar? Não, mas ele precisa para raciocinar. E a gente sabe que as infecções aumentam GCSF. GCSF é o hormônio da granulopoese. A gente vai ter que... um pouquinho aqui rapidinho, porque tem só 20 minutos, tá certo? Tá? Mas o começo aqui era um pouquinho mais longo. Então, eu preciso da célula-mãe, eu preciso da estromal, eu preciso dos fatores de crescimento, e eu preciso, vocês vão ver lá tanto no Zago, né, no tratado, que existe também os fatores de transcrição. Porque eu tenho uma célula-mãe, mas quem é que diz que ela precisa aumentar a proliferação? Quem é que diz que ela vai se diferenciar produzindo mais no sentido da série eritroide, tá certo? É o que a gente chama hoje de fatores de transcrição, é a metilação do DNA, tá certo? É as histonas, são elas que tiram a célula silenciosa do silêncio, da quiescência, e determinam que elas vão ser diferenciadas. Então, na medula normal, eu preciso ter a célula totipotência D34 positiva, eu preciso do estroma adequado, tá certo? Tá? Eu preciso dos osteoblastos, eu preciso das células estromais, das células reticulares, que vão produzir fator de crescimento, e eu preciso dos fatores de transcrição, porque eles vão determinar qual é o momento que eu vou aumentar essa proliferação necessária. Aqui é a linhagem mais específica, tá certo? Tá? Aqui é a linhagem eritroide, aqui é em esquema, tá bom? As células precursoras da linhagem eritroide e mieloide são bem maiores, tá? Aqui é um proeritroblasto, aqui a figura tá mais bonitinha, tá certo? Às vezes vão aprender a identificar, tá? A gente não quer que seja laude, dê laude de mielograma, só se for animada. Sabe que tem ex-aluna da Unicris que são hematologistas, tá certo? Tá? Com muito orgulho, tá bom? Mas, assim, pode ser que vocês não sejam, mas vocês entenderem. Então, existe uma célula precursora da linhagem eritroide, a mais imatura, morfologicamente distinguível, é o proeritroblasto, tá? Do proeritroblasto vem o eritroblasto basófilo, tá certo, tá? Depois vem o eritroblasto ortocromático e policromático e ortocromático. O que acontece nessa célula? Ela tem uma grande relação núcleo-citoplasmática, ela tem um citoplasma basófilo, você vai aprender a reconhecer, vai diminuindo de tamanho,
o eritroblasto ortocromático, o núcleo fica bem pequenininho e que ninguém sabe por quê, ele é jogado para fora da célula, se transforma no reticulócito hemácia. Então, isso aqui é a linhagem eritroide. Quem é que... A gente não disse que lá no começo são vários fatores de crescimento que vão determinar que essa célula se diferencie e prolifere, mas na linhagem eritroide vai existir o hormônio... Deixa eu só fechar aqui a porta. Mas quando chega a linhagem mais madura, né, a linhagem eritroide, nós temos a eritropoetina, que é o hormônio da eritropoese. No comecinho dela eu falei, se o paciente é renal, tem doença renal crônica, ele não produz eritropoetina. Então, desde a década de 80, essa eritropoetina foi sintetizada, porque esses pacientes renais, eles viviam tomando transfusão, até teve transfusões incompatíveis. Então, hoje, eles usam a eritropoetina e responde, a anemia deles é por falta de eritropoetina. Então, responde plenamente, vivem normalmente com qualidade de vida excelente. Então, a eritropoetina é o hormônio da eritropoese. Ele vai agir onde? Na linhagem eritroide, tá certo? E ela age em receptores que estão, maioria está nos precursores e desaparece no eritroblasto ortocromático. Então, a eritropoetina vai agir no precursor eritroide, tá certo? Para eritroblasto basófilo, tá certo? Policromático, mas ela desaparece no eritroblasto ortocromático. Então, a eritropoetina é o hormônio da eritropoese, é ela que faz essa célula proliferar quando eu tenho anemia. E como é que isso funciona? Como é que funciona? Que eu tenho anemia, eu tenho hipóxia. Na hora que eu tenho hipóxia, eu tenho a liberação do fator indutor de hipóxia, chama fator HIF2-alfa, tá? Fator HIF2-alfa. Só em situação de hipóxia, esse fator é liberado, e aí ele se liga ao transcrito da eritropoetina, aumentando a produção de eritropoetina, que vai atuar nos receptores da eritropoetina, nos precursores eritroides. Tá certo? Então, a eritropoetina é um fator de crescimento vital da linhagem eritroide e que o uso dele na prática já tem quase 40 anos, tá certo? É fantástico. Os pacientes mais crônicos tiveram mudança total e é usado em outras situações. E funciona por quê? Porque na hipóxia, a produção desse fator indutor de hipóxia, e é ele que vai induzir a produção da eritropoetina, tá? A produção é tão espetacular, tá certo? Isso aqui é endógeno. Na hora que o paciente anemia, a produção é exponencial. Ela vem do rim, tá certo? Do rim normal, ela vem exponencial. Mas você produz eritropoetina em altas quantidades, tá? Então, é fantástico, mostrando. Quando na situação basal, é normal, mas na hora que você produz... Então, se não tivesse essa eritropoetina, eu não tinha capacidade de renovar o meu pool de células de hemácias, concordam? Tá? Então, é um fator de crescimento fisiológico, é produzido pelo organismo em quantidades normais, pequenas, mas na hora que se faz necessário, ele é produzido em alta quantidade, para quê? Para fomentar a eritropoese. Na granulopoese, eu tenho um fator de crescimento que, esse aqui, ele age desde o osteoblasto. O GCSF, a gente vai mostrar na linhagem, na leucocitose, que ele é um hormônio da granulopoese, tá certo, tá? Mas ele age nas células mais imaturas. Mas na granulopoese, é ele que vai fazer essa maturação, essa diferenciação. Então, na hora que eu tenho, por exemplo, um processo infeccioso, o organismo consegue produzir 25 vezes mais de GCSF. Então, por isso que eu, além de usar o meu compartimento de reserva, né, aquele da medula, o compartimento de reserva, que é rico em células neutrófilos segmentadas, eu ainda aumento a proliferação e a recuperação, porque na hora que ele sai esse neutrófilo segmentado, ele vai morrer, ele não volta para a circulação, tá certo? Então, o GCSF, ele é o hormônio, a gente não diz hormônio, né, mas ele é o fator de crescimento, né, estimulador de colônia, da granulopoese, tá certo? Ele leva a aumentar a sobrevida e a diferenciação dessas células, tá certo? Ele é muito importante. E ele tem um ponto diferente em relação à eritropoetina. O GCSF, fator estimulador de colônia granulocítica, ele age antes, mas ele consegue aumentar
até a vida do neutrófilo intratecido, o tempo de vida, porque ele inibe a apoptose. Então, alguns fatores de crescimento são muito interessantes, porque eles aumentam a atividade tirosina quinase proliferativa, eles modificam morfologicamente aquela célula e pode inibir até a apoptose. Então, o que o estudo dá para a gente é que a gente compreende como é que eles funcionam, e isso é muito importante para a gente. Por exemplo, um paciente que faça uma quimioterapia, que faça uma neutropenia, você já sabe quando é que ele vai cair, chama Nadir, você já faz o uso subcutâneo dessa medicação profilática. Então, o paciente faz uma quimio sem cair tantos neutrófilos. E se tiver uma queda que não foi esperada, você faz o GCSF, que é o fator estimulador de colônia, e o paciente recupera mais precocemente. Então, são fatores de crescimento que saíram do laboratório para a prática clínica, e você já usa mais de 30 anos o GCSF, tá? Ele faz essa proliferação, tá certo? Ele faz a diferenciação dos precursores do granulocístico, produzindo neutrófilo segmentado. Olha como ele é importante também, ele é importante no transplante. O transplante célula-tronco hematopoética, eu tiro células tronco hematopoética da medula, do doador, que pode ser o próprio paciente, um autólogo, tá certo? Ou do doador halogênico, tá certo? Por quê? Porque o GCSF, em altas doses, ele quebra a ligação entre a molécula de adesão que liga a célula tronco hematopoética, stem cell, a célula estromal. Então, a gente chama de mobilização. A mobilização para a retirada dessa célula, que depois a gente vai infundir, lembra o que eu fiz? Vai infundir, e o osteoblasto, a célula endotelial, vai atrair para a medula de novo, tá certo? Então, é uma indicação terapêutica, tá certo? De tratamento desses pacientes. A megacariopoese, diferentemente da eritropoese, da granulopoese, a célula mais imatura, ela é menor, diferentemente dos outros. Nos outros, vocês viram que a célula mais madura é a menor, tá certo? Tá? A hemácia é bem menor do que o proeritroblasto. Aqui, por endomitose, essas células se dividem, tá certo? O núcleo se divide, mas o citoplasma não se divide. Então, tá certo? Você vai ter o megacariócito estágio 1, 2, 3, 4. Estágio 4 é o megacariócito que tem um citoplasma gigante, tá certo, tá? E ele é rico de plaquetas, tá? Um megacariócito produz em torno de 5.000 plaquetas. Então, isso é uma megacariopoese, ela identifica do ponto de vista morfológico, aqui não identifica que é célula progenitora, já que é célula precursora, tá certo? Ela identifica do ponto de vista morfológico essas células, tá? E lá no laudo do biolograma ela vai dizer que isso é uma célula, uma megacariose, é uma célula rica em estágio 4, ou megacariócito plaquetário, porque a função do megacariócito é produzir plaquetas, tá? Mas tem que ser esse megacariócito aqui, um citoplasma gigante e vários núcleos dentro dele, tá? E quem é que fomenta a megacariopoese? É a trombopoetina. A trombopoetina, a gente não tem ainda com um sucesso terapêutico como a gente tem a eritropoetina há 40 anos e o fator estimulador de colônia granulocística há 30 anos, tá? Mas nós temos um análogo do receptor da trombopoetina que está sendo usado, tá? E com sucesso em algumas condições clínicas, até na plasia medular. A trombopoetina é o hormônio da megacariopoese. Ela é importante porque ela vai maturar aquele megacariócito, tá? Aquele megacariócito vai passar do estágio 1, 2, 3 ao 4, graças à trombopoetina. A trombopoetina, ela, diferentemente da eritropoetina, a eritropoetina 90% é produzido no rim. Por isso que o paciente renal crônico, ele não tem eritropoetina, tá certo, tá? Porque 90% é rim. Aqui é o contrário, aqui é uma prevalência de produção no fígado, mas não tão extensa, 50%, 60%, e outro percentual é produzido no rim. E uma coisa interessante é que o nível só um minutinho para vocês. O nível da eritropoetina, vocês veem que é inversamente proporcional à anemia, tá? Eu estou com hematócrito de 45, aqui estou com hematócrito de 10, tá certo? Tá? Paciente de anemia severa, tá certo? Você vê que ela exponencialmente ela aumenta, é inversamente proporcional. Já
A trombopoetina acontece a mesma coisa em relação à plaqueta. Quanto menos plaqueta eu tiver, mais eu tenho trombopoetina. Mas eu preciso também não ter megacariócito. Por que isso é importante? Porque se eu tiver uma medula rica de megacariócito, tá? A minha trombopoetina vai estar baixa. Se eu tiver uma medula, se eu tiver plaquetopenia com medula pobre megacariócito, que é anaplasia, a minha trombopoetina vai estar alta. Por quê? Porque tanto o megacariócito como a plaqueta tem receptores para trombopoetina. E o paciente faz um clareamento, quer dizer, faz uma retirada dessa trombopoetina. Então, o nível de plasmático da trombopoetina, ele é inversamente proporcional às plaquetas, igual a eritropoetina hemácia, mas é inversamente proporcional à massa megacariocítica, tá? Aplasia medular, eu tenho trombopoetina elevada. Paciente que tem PTI com plaqueta baixa, que é imunológica, não necessariamente a trombopoetina vai estar elevada, vai estar, na maioria das vezes, normal ou baixa. Estou faltando 4, 5. Bom, esse é o último, depois o outro é só umas figurinhas e a gente vai conseguir chegar a Bom, esse é o último slide, é um slide muito antigo, mas eu gosto dele, dessa figura. Essa figura mostra o sinusoide, eu estou dentro da medula, tá? Olha aqui as células reticulares, tá certo? Fibroblastos, tá certo? Olha aqui o sinusoide, aqui é um megacariócito. Ele não atravessa, o megacariócito não circula, ele é uma célula gigante, enorme, tá? Então, o que ele faz? Pega o seu citoplasma, tá? E atravessa a célula endotelial. Tá? Então, quando você conta, vê o hemograma de um paciente, você vê as plaquetas, elas estão juntas, elas não estão grumos, tá certo? Aglomerados. Por quê? Porque elas são fragmentos do citoplasma do megacariócito. Eu disse que o megacariócito, todos esses pontinhos aqui são plaquetas. Então, ela entra no citoplasma, tá certo? Tá? No vaso, e ela corta, né? Esse pedaço desse citoplasma. Então, você vê as plaquetas juntinhas, tá certo? Tá? Como um cachinho de uva, tá? Aqui você vê as células mais imaturas, tá? Por exemplo, aqui o proeritroblasto, o eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático expulsando, e aqui o reticulócito passando, né, e a hemácia passando para a circulação, tá? Então, as células mais imaturas, elas estão, a gente não diz que o estroma tem molécula de adesão que liga a stem cell. Foi isso que a gente mostrou para vocês, moléculas de adesão, quer dizer, essas células não estão soltas, elas estão aderidas, elas estão, não aderidas, são presas, né? Mas no momento que elas começam a maturar, essa prisão começa a diminuir, tá certo? Elas ficam mais soltas, porque elas têm que migrar e ir para a circulação. O objetivo da medula é produzir sangue e células competentes, como as hemácias, leucócitos e plaquetas, que vão circular e defender, fazer as funções efetoras, carregar oxigênio, né, hemostasia, tá? E a parte de defesa. Então, as células mais imaturas, elas estão presas, ele bota aqui, presas, as células estomais. E com a maturação, a atenuação dos receptores, essas células ficam mais facilmente colocadas em circulação. E para vocês acreditarem, eu botei essas figurinhas de microscopia eletrônica. Aqui é a medula, certo? E aqui é um reticulócito passando. A gente achava no passado, quando eu estudei faz tempo, né, que eu comecei o curso, a gente achava que a célula endotelial do vaso, ela se separava para a célula passar, da medula para a circulação, tá certo? Tá? Mas não, existem uns orifícios, tá certo? Aqui é aqui não é nesse, aqui não, nem esse, aqui esse é artefato, mas existem uns orifícios por onde essa célula passa. Olha essa figura aqui como é interessante. Aqui é o neutrófilo segmentado, não é? Ele está saindo da medula, olha aqui o outro, para a circulação, aqui é o sinusoide, tá? Então, ela passa. Então, existe uma diminuição desses receptores, dessas moléculas de adesão, né, com a célula estromal, e ela consegue sair da medula óssea. Tá? Aqui é o reticulócito, ó. Figura um pouquinho diferente, tá vendo? Ó, aqui é o sinusoide, tá aqui ele começando a passar, ó, tá? E aqui ele passa. Dá para acreditar assim, né? E aqui é o megacariócito. Todos esses pontinhos pretos são plaquetas. Megacariócito tem todos 5.000 plaquetas. Ele não passa inteiro, porque ele tem vários núcleos, ele não consegue passar por esse, mas passa fragmentos dele. E nessa figura aqui,
nós temos o que a gente chama de proplaquetas, que vão dar origem às plaquetas. Aqui é o núcleo, ele tem vários núcleos, né, o megacariócito, tá? E ele vai colocando no sinusoide pedaços dele até que ele fique só núcleo, tá certo? Até que ele fique só núcleo, tá? Então, aqui são fragmentos do citoplasma do megacariócito. E aqui é quando vocês olharem o hemograma, eu quero que vocês agora comecem a pensar quem está produzindo isso e como é o trabalho que é feito e o que é realmente necessário, tá? Que começa muito cedo, né, o saco vitelino, que passa do fígado, que é o órgão hematopoético da vida intrauterina, para a medula óssea, né, tá certo? Numa complexidade, mas não é uma complexidade que eu preciso entender, essa aula é fundamental, para eu depois começar a estudar as patologias que podem ser por dano do stem cell, por dano da célula estromal, né, tá certo, tá? Por falta do fator de crescimento, né, tá certo? Por inibição, tem algumas doenças que você não produz adequadamente aquela eritropoetina, como no renal crônico, né, tá certo? Então, que o fator de crescimento é importante, e hoje a gente está estudando os fatores, como é que chama? Os fatores de transcrição, né, que é a metilação do DNA e tudo. Então, hoje a gente já tem no arsenal terapêutico da hematologia drogas que são hipometilantes, que fazem com que essa célula saia da quiescência e comece a proliferar. Parece mágica, né? Mas não, é conhecimento. Isso aqui fala em termos de célula, tá certo? Em termos de fator de crescimento. Vocês vão ver que tem patologias que não tem, que vão determinar uma anemia, como na ferropriva, que não é por falta da célula-mãe, nem por falta da eritropoetina, tá certo? É por falta de elementos. Então, a gente diz que, além desses elementos da medula óssea, nós temos nutrientes essenciais. Então, vocês vão ter anemias por falta de folato, B12, tá certo? Tá? Vocês vão ver ferro, vocês vão ver que tem anemias do hipotiroidismo. Então, tem hormônios que não são, quer dizer, não é uma doença hematológica, mas é uma doença que compromete, né, a formação da hemácia. Então, o hipotiroidismo, tá certo? Pronto. Pode. Terminamos. Alguma pergunta? Vocês, eu não sei como é que está a acessibilidade aí aos livros, né, tá certo? Mas, assim, obrigada, quando eu cito um livro, é porque eu acho, assim, certos assuntos, vocês vão dominar tudo, nem se preocupem, não, porque a medicina é uma coisa de, se gostar de estudar, o caminho está feito, tá certo, tá? Entendeu? Mas precisa ler, então, realmente, se vocês pudessem, o colega que tiver, passar o capítulo 4, né, ou ver o livro, tá entendendo? Para vocês Professora? Isso, pode falar. Só abri o microfone porque o pessoal está botando o nome no chat, mas a gente já colocou lá o tratado de hematologia e aquele clínica médica da USP também, que a senhora mencionou, né? Perfeito. Aí, já está É o capítulo 4. O capítulo 4 e a aula da sexta-feira, que é ensino anêmica, está no 5. Aí a aula de sexta-feira vai depender um pouquinho do Zaga, eu vou só depois dizer qual é o capítulo. Dá para ver pelo RERS, dá para ver pelo CES, mas o RERS é muita doença. O CES tem uma página minha, até a figura que eu uso, de hematopoese, mas não é tão cuidadoso a explicação, como a gente, de hematologista, tá entendendo? E quem escreve esses capítulos, por exemplo, o da USP, é a Sandra Gualandro, é o Paulo, o professor Paulo, são professores da USP, antigos, cátedras, que tem, assim, o dom de falar, de explicar, tá entendendo? Que fazem, tá certo? Então, orientações, tá, de mestrado. Então, assim, pessoas que, a maneira que ela escreveu é a maneira que eu estou dizendo para vocês. Tem que ser, até repetindo a palavra compartimento, tem que compartimentar certas coisas para depois a gente conseguir entender como funciona, né, a medula, né, para você entender cada parte dessa, né, tá entendendo?
Perfeito. Mas foi ótimo, professora, muito obrigada. Eu não sei se eu tenho essa aula em PDF para vocês, porque ela tem muita figura. O que eu fiz na semana passada? Eu dei aula para essa, daqui a pouco eu quero falar para vocês pararem pelo menos 20 minutos aí, tomar água, vocês têm aula já. Na sexta-feira, a gente tem uma aula de anemia. Então, na sexta-feira, se eu já puder passar, a Carol, da coordenação, pede para mandar o PDF para eles, acho que eles guardam. Eu vou tentar montar uma aula para vocês, porque ela tem muita figura, então é complicado. Mas eu vou tentar montar uma aula para vocês, igual eu montei a aula dos meninos da semana passada. Tá certo, tá? Que aí fica mais fácil. Entendi, porque tem figuras aí que a senhora não pode compartilhar. A figura não fala sozinho, Camila. Tu tá entendendo? Daqui atrás, mas assim, se eu conseguir colocar palavras, tá entendendo? Que juntem, tá entendendo? Assim, os slides, faça vários slides, às vezes eu consigo. Porque não deu tempo. Se a senhora puder, professora, se a senhora puder, é ótimo. Mas no capítulo normalmente também... eu sei ajudar no caminho, né? A gente seguir o caminho. E a gente, às vezes, escreve em cima do slide, sabe? Algumas pessoas, imprimem para escrever o que vão lendo do livro, ou até assim, revendo a aula da senhora, né? Camila, eu tenho duas estudantes em casa, elas escrevem, eu sei como eu sei, uma delas é minha amiga. Quem é tua amiga? Eu tô reconhecendo esse fundo aí. Eu tô reconhecendo esse fundo aí, esse plano de fundo. Quem é tua amiga? A Bruninha, tá certo. É uma desenha, mas a Marcela estuda lendo, tá no internato, né, Marcela? Então ela estuda lendo, sabe? Assim, ela lê, impressionante, ela não escreve nada. Aí a Bruna é cheia de desenhos, de coisa. E eu também escrevo muito, então tá aqui, eu digitei cada slide, como era remoto, né, tá entendendo? Eu montei cada slide, por isso que eu te disse assim, eu já tenho, essa aula de vocês tá em 1, 2, 3, 4, 5 páginas de slides, lá de onde, porque eu tinha que ter uma ideia remota, quanto tempo eu ia gastar. Tá entendendo? Tá certo? Tem aula presencial, né? Eu agradeço que vocês participaram, as perguntas são boas, não fiquem inibidos, tá certo? Por isso que eu digo, eu vou montar talvez, provavelmente, do que eu escrevi em cada slide aqui no corpo, que não tá no slide aí. Entendeu? Entendi, perfeito. Tá certo? Eu escrevi, então, é porque tu não dá para ver que tá certo? Eu escrevi, então eu tenho como montar isso aí. Eu vou rever a aula de sexta-feira, aí eu já monto as duas. Aí eu vejo se a Carol quer que eu monte ela 18, tá certo? Pode ser. Ela normalmente, quando manda para ela, elas botam no Moodle, né? Na plataforma. Pois é, ela pede, tá certo? Então, eu vou ver se eu já preparo essas duas, porque tem na próxima semana outra, aí tem a prova de vocês, eu só vou dar uma depois da segunda prova. Mas eu já monto usando isso aqui que eu fiz nas aulas. Fiquem tranquilos. Tá certo? Obrigada. Ele é cheio de números, cheio de nomes diferentes, mas me fascina há 40 anos, tá certo? E eu acho que vocês vão acabar entendendo como é importante, né? Porque o nefrologista não vive sem hemato, o cardiologista, eu de brinco, tá certo? O professor Marcelo já vocês vão conhecer da teórica, que coordena respiratório, diz que o pulmão é o órgão mais importante, puxa para a sardinha dele, mas eu digo, mas não vive sem sangue, né? Entendeu? Nem o carregador de oxigênio. Então, assim, a gente puxa para o nosso lado, mas a gente vê, quer que vocês entendam que ele é importante para o médico clínico. Tá entendendo? Ele é importante. Então, esses fundamentos são importantes. Tá bom? Então, a gente se vê sexta-feira na segunda aula. A aula de... Só mais um... Eu vou dar um minutinho. Vocês me dão um minutinho só. A aula de sexta-feira, eu preparei, já fiz, vou revisar. Eu fiz, assim, uma aula sobre teoria da anemia, mecanismo compensatório, algumas coisas assim, mas eu botei 7 casos clínicos para vocês no final, porque senão ficava muito teórico. Então, assim, uma anemia, sim... O que é que vocês pensam? Aí a gente vai ter que só ter um trabalho, são 7 casos clínicos, mas cada caso clínico, ele tá em 2 slides, porque eu abro um caso com hemograma, e eu vou deixar vocês pensarem, tá certo? São os últimos casos. Eu queria que vocês participassem, porque é onde vocês vão, até onde vocês vão ficar mais contentes de estar aprendendo, né? Quer dizer, eu já estou vendo aquele ali. A turma que adora participar. Mas esse exercício, Camila, ele dá trabalho, porque vai fazer vocês pensarem e eu não vou poder, mesmo que você vê que eu seguro, espero, tá certo? Que vocês participem, tá bom?
Então, eu vou fazer assim. Beleza, até mais. Tá bom? Um beijo bem grande, prazer em conhecê-lo. Obrigada. Estamos aqui 24 horas por dia, tá certo? Tá? E para o que vocês quiserem, tá bom? Beijo.